Bom pessoal, estou de volta para trazer mais análise para vocês, análise de Bitcoin, análise do que está acontecendo e também o que eu vou fazer aí mediante essa queda do Bitcoin entre ontem e hoje. Porém, hoje vai ser um vídeo prévio, precisei tirar mais um siso, então não consigo estar falando muito, mas para que vocês não fiquem desatualizados sobre o que está acontecendo e sobre o que pode acontecer com o Bitcoin, vou trazer um vídeo prévio aqui para estar mostrando os principais pontos para vocês ficarem de olho e principalmente pontos de oportunidade, como eu sempre trago no canal, tá bom? Hoje vamos falar só de Bitcoin e em um próximo vídeo, provavelmente a partir de segunda-feira, eu quero estar trazendo mais altcoins aqui para vocês, tá? Fiz alguns vídeos falando de altcoin e altcoin de inteligência artificial, vou deixar na descrição o vídeo que eu fiz ontem sobre um token de inteligência artificial e a partir da próxima semana a gente volta aqui para trazer mais vídeos de inteligência artificial. Amanhã eu passo um panorama prévio também, sábado vai ter live, então acompanha aí, sábado às 2 horas vai ter live, entra lá no grupo, vou deixar o grupo aberto para que você possa entrar lá e por lá passo mais detalhes da live de sábado, tá bom? Enfim, sem perder mais tempo, vamos entender aqui o que está acontecendo com o Bitcoin. Principalmente aqui no semanal, tá pessoal? No semanal eu venho observando o Bitcoin porque ele está em um ponto muito importante, assim como ele estava lá atrás no dia 12 de junho e assim como ele estava aqui nesse momento no dia 6 de março, onde a gente teve as nossas principais oportunidades para estar comprando Bitcoin. Só que quando a gente tem o preço segurando em uma linha de tendência de alta, não necessariamente essa linha de tendência de alta vai ser respeitada infinitamente. Ele pode, em algum momento, tocar nessa linha de tendência de alta para romper. Poderia ser nesse momento cá atrás, poderia ser nesse momento cá atrás, antes da formação, ou poderia ser, ou pode ser agora, onde ele está tocando, tá pessoal? Nada impede dele romper essa linha de tendência de alta e passar a cair. Quando isso acontece, a gente tem uma correção mais expressiva, tá? Então a gente fica atento aqui, principalmente com possibilidade de rompimento. Se eu estou olhando no semanal, o que eu faço? Eu venho aqui e jogo no gráfico diário para tentar preceder esse movimento, porque a gente vai ter o fechamento semanal no domingo. Mas se em um gráfico diário a gente vê o Bitcoin rompendo e fechando abaixo dessa região de 28 mil, a gente começa a entender que a gente tem o preço precedendo o movimento do gráfico semanal. Antes do fechamento semanal, ele já está rompendo aqui essa região de 28.300. Essa é uma região que falei no vídeo de ontem aqui para vocês, no qual o preço poderia chegar até aqui. E ao chegar ele encontraria um suporte. Sim, a gente tem um suporte, mas nada impede do Bitcoin romper essa região de 28.400, tá? O que a gente vai fazer nesse momento? Ou o que eu, Luiz, estou fazendo nesse momento? Vou comprar mais Bitcoins nessa região, assim como eu comprei em diversos momentos cá atrás. Eu vou acumular mais Bitcoins porque eu considero como uma região de suporte, mas não considero como uma região macro onde ele não vai romper. Eu sempre conto com as duas possibilidades. A gente tem duas possibilidades apenas: segurar ou romper e cair. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar em cima dessas duas possibilidades e em cima dessas duas probabilidades. Eu compro porque se ele subir eu estou comprado, mas eu deixo o capital para comprar mais pesado em pontos mais abaixo, como por exemplo 25 mil dólares por unidade, onde eu não tiro de cogitação. Eu ainda continuo acreditando que existe a possibilidade do Bitcoin vir para 25 mil dólares por unidade e toda essa região aqui ser uma região de lateralização, tá pessoal? Toda essa região aqui eu demarco como uma possível região de lateralização, onde o preço vai ficar lateral até o final do ano ou início de 2024. Então a gente tem aqui essa formação de o preço encontrou o topo lá atrás, encontrou fundo, encontrou o topo e agora ele vai tentar buscar o fundo para ficar lateral até início do próximo ano, e a partir do início do próximo ano a gente tem uma possibilidade de formação de estrutura de alta e a partir daqui a gente tem a possibilidade de valorização no preço do Bitcoin. Lembrando que o ETF foi postergado, então tira aí de cogitação grandes valorizações para Bitcoin, a não ser que saia uma notícia muito positiva até o final do ano, mas enquanto não sai, a gente descarta a possibilidade do Bitcoin a 35. O Bitcoin a 35 só se saísse ETF, porém, como a gente sabe, o ETF foi postergado lá para 2024. Então, por esse motivo, eu acredito que existe a possibilidade de termos uma grande lateralização, e essa grande lateralização é lateralização por acumulação de institucional, e com lateralização de institucional para acumulação eu venho acumulando também, tá pessoal? Então vou acumular Bitcoin nos 28, vou acumular Bitcoin nos 26, vou acumular Bitcoin nos 27, vou acumular Bitcoin nos 25 se ele vier até 25. Ah, Luiz, mas pode romper e vir mais abaixo?
Aqui eu acho mais difícil ele romper e vir para 20 mil dólares por unidade. Eu acho muito difícil, não é impossível, mas sim improvável, tá? Acho muito difícil mesmo, mas se acontecer eu vou ter capital para comprar Bitcoin nessa região, porque eu sei que a partir do próximo ano temos a possibilidade de grandes valorizações e temos só 4 meses para estar acabando o ano aí, tá, pessoal? Então por esse motivo eu vou acumular o máximo que eu conseguir e principalmente de Bitcoin. Altcoin, pessoal, eu passo a ficar de olho em algumas altcoins, eu passo a monitorar algumas altcoins, principalmente Ethereum, porque pode sair ETF de Ethereum também no próximo ano, e também o Link. O Link é um dos tokens que eu estou acompanhando para estar acumulando mais aí no decorrer do tempo. Ainda continuo acumulando só Bitcoin, não estou acumulando altcoin ainda. Eu tenho altcoin em carteira, mas não dessa fase de acumulação. Eu estou em uma fase de acumulação, só que nessa fase de acumulação que eu acumulo só Bitcoin. Posteriormente, eu passo a acumular algumas altcoins. Depois que eu bater minha meta de acumulação de Bitcoin, que provavelmente essa semana eu bato a minha meta de acumulação de Bitcoin. Depois que eu bater minha meta de acumulação de Bitcoin, daí eu volto os olhos para altcoin e começo a pesquisar as altcoins que eu vou começar a acumular, mas não agora, tá bom? Agora, essa semana, na próxima semana, ainda não. Eu estou acumulando Bitcoin, mas eu passo a acompanhar algumas altcoins também, como por exemplo o Ethereum. Veja que o Ethereum nesse momento, pessoal, ele já precedeu esse movimento de rompimento aqui dessa linha de tendência de alta. Então existe a possibilidade do Ethereum corrigir um pouco mais até essa região de 1.600, tá? Então fiquem atentos aí, porque o Ethereum já está rompendo essa linha de tendência de alta. Só que quando a gente vai olhar no semanal a gente não tem rompimento ainda, a gente tem o preço ultrapassando no gráfico semanal, mas não temos a confirmação de rompimento. Vai confirmar o rompimento a partir do momento que ele fechar abaixo dessa região. Só que aqui a gente tem uma grande oportunidade para o token Ethereum, tá? Olha só, veja que em momentos passados ele tentou fazer essa mesma formação, onde ele teve uma queda mais expressiva, utilizou essa região como suporte e passou a subir. Aqui a mesma coisa. E aqui temos a possibilidade de acontecer a mesma coisa. Então por isso que aqui a gente tem uma grande oportunidade. Olha só, presta atenção aqui. O que eu vou fazer nesse momento? Eu vou ficar de olho no Ethereum, principalmente no gráfico semanal. Porque se ele conseguir absorver todas essas vendas neste momento, se os compradores conseguirem absorver todas essas vendas e fechar dentro ou acima dessa linha de tendência de alta, eu vou entrar em um long, colocar meu stop um pouco abaixo do final desse pavio e vou colocar aqui o meu take lá em cima nos 2100. Porque eu vou fazer esse trade aqui no Ethereum se o Ethereum conseguir absorver essa região e fechar acima dessa linha de tendência de alta, por diversos motivos. O primeiro motivo é porque vai mostrar pra gente que temos a possibilidade de absorção, ou seja, os compradores absorveram todas essas vendas e a pressão compradora está começando a subir. A gente tem aqui um falso rompimento ou até mesmo uma armadilha de urso, e também pelo que aconteceu cá atrás. Veja que nesses momentos cá atrás, quando o preço tentou cair bastante, onde os vendedores veio agredindo com mais força, depois a gente teve uma pressão compradora muito forte, mostrando a absorção, e na semana seguinte a gente teve essa valorização aqui, a gente teve um pump na semana seguinte. A mesma coisa pode acontecer com o Ethereum a partir dessa semana, e já aconteceu nesse momento cá atrás também, a gente teve essa queda, uma tentativa de rompimento dessa linha de tendência de alta, absorção, e na semana seguinte um pump. A mesma coisa pode acontecer se tivermos a absorção. Fechou acima, a gente tem absorção, na semana seguinte a gente pode ter um pump. Então por esse motivo que eu vou fazer esse long no Ethereum, se no semanal ele conseguir absorver. E com a absorção do Ethereum aqui no semanal, vamos ter o Bitcoin subindo um pouco também. Não porque o Ethereum fez o Bitcoin subir, mas sim porque o Ethereum está acompanhando uma possível valorização de Bitcoin, onde ele vai confirmar que nessa região de 28.300 a gente tem um fundo sendo confirmado, tá? Então eu vou passar a ficar de olho aqui nessa região para Bitcoin. Ou seja, a gente tem trade no Ethereum, se houver a absorção no semanal, a gente pode ter trade aqui no Bitcoin também, tá, pessoal? Onde que vai estar o trade no Bitcoin? Na minha opinião, o Bitcoin ele pode segurar aqui por alguns dias, tá? Ele vai ficar enrolando aqui por alguns dias, para lá na frente ele tentar romper. O nosso trade no Bitcoin vai estar a partir do rompimento dessa região ou desse padrão que ele está formando aqui, que na minha opinião é um padrão de continuidade. E se romper
ele vai confirmar esse padrão com projeção lá nos 30 mil dólares por unidade, 30.200, onde a gente coloca uma realização. Por que a gente coloca a realização aqui? Porque ele pode estar simplesmente formando um topo mais baixo, tá? Ou igual a esse topo anterior, que é um topo mais baixo, e a partir daqui ele tentar romper de novo, ele voltar para essa linha de tendência de baixa de novo. E quando isso acontece, pessoal, quando ele tenta achar força para passar a subir, os compradores tentam impulsionar o preço, mas os compradores não conseguem romper esses topos anteriores mais altos, o preço simplesmente volta. E quando volta, mostra pra gente que a pressão compradora está começando a cansar. Quem quer comprar está comprando cada vez menos. E a partir daqui a gente tem o rompimento, tá? Então, com esse rompimento, a gente pode ver o preço do Bitcoin passando a corrigir um pouco mais também. Então, por mais que ele não corrija um pouco mais agora, ele continue acima dessa região segurando como suporte, a gente consegue pegar um trade, mas vai ser crucial a observação dessa resistência aqui em 30 mil. Se ele conseguir romper, ele vai tentar buscar o topo lá atrás, tá? E aqui a gente tem a formação de um novo padrão. Aqui não tem nada a ver com tentativa de rompimento, mas sim a possibilidade de uma cunha ascendente. Depois a gente vê sobre isso, sobre cunha ascendente. Mas se ele não conseguir romper esse topinho em 30.200, tem possibilidade de mostrar que a força compradora não está tão grande e que os vendedores podem passar a agredir com mais força e possibilidade de queda. Então, por esse motivo, a nossa realização do long ao romper essa região vai estar em 30.200, 30.300 no máximo, tá bom? Então a gente pega um trade até essa região, espera para ver o que vai acontecer, porque a gente sempre trabalha em cima de ação e reação. A nossa reação ao não conseguir romper vai ser queda, e a nossa reação ao romper vai ser pump aqui até os 31.100, 31.200, tá bom, pessoal? Então essas são as oportunidades para Bitcoin, não só para trade, mas também em acumulação, tá? Eu estou acumulando aqui nessa região e vou acumular mais se ele romper. Ah, e um detalhe muito importante também, tá? Se ele conseguir romper essa região, pessoal, e estruturar abaixo, ele vai descaracterizar tudo isso que a gente está vendo aqui, todos esses padrões e principalmente um rompimento dessa linha de tendência de alta com projeção em 25, tá bom? Isso pode acontecer a partir do rompimento e confirmação abaixo dessa região. Se houver essa confirmação, o que a gente faz? A gente entra, a gente simplesmente segue o preço. A gente entra em um short, stopzinho bem curto aqui de 2%, com um take lá embaixo em 25%, um take de 10%, tá bom? Então a gente simplesmente monetiza toda essa queda, se houver aqui essa possibilidade de rompimento, monetiza tudo isso, vem lucrando com a queda e a partir desse momento a gente compra um pouco mais para montagem de carteira. E veja que independente da direção, independente do que aconteça agora, eu sei o que fazer, tá bom? Não sou torcedor, mas sim trabalho em cima de ação e reação. E independente do que aconteça, eu vou ter oportunidade. E é dessa forma que a gente trabalha no mercado financeiro, no mercado cripto ou em qualquer outro mercado, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Tinha mais coisas aqui para passar, porém vai ficar para um próximo vídeo. Amanhã, provavelmente, eu passo uma análise mais completa aí, principalmente de médio e longo prazo também, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi.